Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, seja com todos vocês, amigos, irmãos, ouvintes, vocês que me acompanham neste canal do YouTube. Aqui nós só estudamos a palavra de Deus. Hoje, finalizando o livro de João, que é o quarto evangelho, nós vamos falar do capítulo 21, que fala sobre Jesus e a pesca maravilhosa. Esses são os subtítulos desse capítulo. Jesus restaura Pedro. São 25 versículos. Eu quero que vocês, juntamente comigo, agradecemos a Deus por Ele ter nos ensinado durante esse tempo. Foram 21 capítulos, é o quarto evangelho, e eu quero falar para vocês, olha como é fácil nós estudarmos a Bíblia e a palavra de Deus. Tudo que o inimigo das nossas almas, queridos, não quer é que você estude. Então, essa é uma oportunidade de estudarmos juntos, sabe? De conhecermos um pouquinho, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela se renova todas as manhãs, né? Todas as manhãs ela se faz nova. Uma palavra que mexe com você, que fala com você, que abençoa a sua vida hoje, de uma forma. Hoje mesmo ou amanhã você vai ouvi-la novamente e ela vai falar de muitas maneiras com você. É a multiforme sabedoria de Deus que fala conosco, amém? Então, nessa manhã, eu quero falar com vocês que Jesus Cristo, Cristo ressurreto, ele encontra os seus discípulos lá no mar da Galileia, né? E eles estavam com os pescadores no mar. Havia 7 dos discípulos de Jesus ali, inclusive Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João. E eles resolvem pescar, mas eles não apanham nada a noite toda. E eles, estando ali, o Senhor Jesus, ele não havia sido reconhecido pelos seus discípulos. E Jesus chama, perguntando se eles pegaram algum peixe. E eles responderam que não pegaram nada. Então Jesus manda que eles lancem as suas redes no lado direito do barco. E imediatamente as redes ficaram cheias de peixes. E Pedro imediatamente reconhece Jesus e começa a nadar em sua direção. Quando todos os discípulos chegam, eles encontram ali alguns peixes assados sobre o fogo e pão. E a pescaria foi muito grande. Eles contaram os peixes e eram 153 grandes peixes na rede. Então agora Jesus os convida todos os 7 para comer com ele e os serve pessoalmente. Depois de eles terem tomado aquele café maravilhoso, né, peixe e pão, Jesus dá a Pedro a oportunidade de confessar o seu amor por ele 3 vezes. Por 3 vezes, Jesus perguntou para ele: Simão, filho de João, você me ama mais do que eles todos? Aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala para ele assim: apacenta os meus cordeiros. Pela segunda e pela terceira vez, Jesus pergunta a ele: Pedro, Simão Pedro, você me ama? Aí ele responde: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então aí Jesus fala para ele nas duas vezes: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. É isso que Jesus fala para ele. E Jesus fala com Pedro, prediz que Pedro um dia ele vai morrer como um mártir, né? Crucificado também. E Pedro pergunta a Jesus que tipo de morte João, o apóstolo João que estava ali com eles, teria. E Jesus diz assim a Pedro: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tu tens com isso? Né? Então, aí se espalha, né, no versículo 22 e 23, que João jamais vai morrer, né? E com relação ao testemunho de Jesus, João testifica que tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade nesse livro que nós estamos acabando de ler, o capítulo 21. E com relação às obras de Jesus, ele diz que se tudo o que o Salvador fez estivesse escrito, não haveria espaço para tantos livros, né, aqui na Terra.
E eu quero dizer para vocês assim que nós colocando a palavra em ação. Você já duvidou de Deus? Você, se você for com a maioria dos cristãos, provavelmente já você e eu já duvidamos, né, de Deus, de que ele poderia fazer tamanhos milagres, né? E muitas vezes nos sentimos até culpados por isso, né? Como Tomé, né? Nós já falamos sobre Tomé, que ele duvidou, mas Jesus, com esse amor tão grande, tão sincero, que ele tem para conosco, seus filhos, ele sempre vai nos encontrar aonde nós estivermos, mesmo duvidando do seu amor, duvidando do seu perdão, duvidando da sua graça. Jesus sempre vai nos encontrar. Aonde você estiver, aonde eu estiver, você e eu vamos pedir a Ele que Ele nos mostre, né? Quem Ele é na verdade, o que Ele diz para nós, e vamos sempre procurar, com fé, pela fé em Cristo Jesus, colocar a nossa fé em prática. Então, aqui nós vemos, nesse capítulo 21, eu quero ler para vocês o versículo 18, que fala assim para nós, né? Olha, Jesus falando para Pedro, né? Eu vou ler. Digo-lhes a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso a Pedro para indicar para ele o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele disse assim: siga-me, para Pedro, né? E nós vemos aqui Jesus falando a Pedro da dificuldade que ele teria para segui-lo, para enfrentar, né, aqueles que o iriam se voltar contra eles. E essas coisas Jesus falou para Pedro, e Pedro, ele voltou-se para Jesus quando ele viu João, e ele perguntou a Jesus qual era a vontade dele para aquele discípulo, para Pedro, né? Pedro queria ter certeza, amados, de que ele também passaria tempos difíceis pela frente e que mesmo aconteceria com João. E Jesus, muito educadamente, né, o texto fala para nós, que Jesus fala para ele assim: Pedro, cuide de si próprio, né? Quando você for tentado a se comparar com outras pessoas, como Pedro ficou se comparando com João, Jesus diz isso para nós também: cuide-se de si próprio. Como eu vou até usar uma frase que não é muito legal assim, mas só para que nós entendamos: cuida do seu próprio nariz, né? É o que nós temos que fazer, ao invés de nós ficarmos nos comparando uns com os outros. Foi o que Jesus disse para Pedro. Então, uma, um lembrete para você, algo que eu quero deixar para você e até para mim mesma, que estou ensinando. Quando eu e você formos tentados a nos compararmos com outras pessoas, ou ter ciúmes, ou olhar para ou ficar olhando para um e querendo até ser como eles, lembre-se desse conselho aqui, ó, bíblico, que o próprio Jesus falou, para Pedro, que ele cuidasse de si próprio e seguisse a Jesus. Então, o conselho para nós hoje, dentro desse capítulo 21, é que nós possamos cuidar de nós mesmos, ao invés de ficarmos nos comparando com outros, como Jesus disse a Pedro: cuide-se de si próprio e siga-me. Vamos cuidar de nós mesmos, de acordo com a palavra de Deus, e vamos seguir Jesus, conforme está lá em João 15, que nós já estudamos, né? Ligados na videira verdadeira, que é Jesus. Fique com Jesus, siga Jesus, né? Em nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra para você, que você e eu possamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, todos os dias ter um encontro com esse Jesus, né, ressurreto, vivo, operante, poderoso, que está aqui na palavra de Deus. Quer se encontrar com Jesus? Ore, estude a palavra de Deus,
Leia a Bíblia e todos os dias você vai poder ter um encontro com esse Jesus, amém? Deus abençoe vocês, tenham um final de semana abençoado, em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos começar um novo estudo para a próxima semana. Deus abençoe vocês.